Ok. Nós vamos começando a falar. Hoje é a nossa última sessão destas 3 sessões e para estas 3 sessões eu criei um encadeamento que tem a ver um pouco com a maneira como nós funcionamos enquanto seres humanos, não é? Então, a primeira parte da primeira sessão teve a ver com a questão da mente e do pensamento. Falámos da mente consciente, falámos da mente subconsciente, falámos do peso da mente subconsciente, falámos da força e do poder da mente subconsciente que determina muitas das nossas ações e das nossas escolhas por ser o automático. Falámos da presença da consciência em todo o nosso corpo, em todas as nossas células, a inteligência que realmente está inscrita em todas as células, toda esta informação que está registada, não apenas em termos da mente, enquanto estrutura física e, portanto, condicionada única e exclusivamente no cérebro, mas enquanto mente presente em todo o corpo, todas as informações, não é? Falámos um pouco daquilo que vem aqui justificar a importância dos nossos hábitos e, portanto, quando falamos de hábitos, estamos a falar da mente subconsciente. Olá, Clara, bem-vinda. Estou a fazer um pequeno enquadramento desta sequência, uma vez que hoje é a nossa última sessão e que a primeira sessão falámos do pensamento, da mente, toda a parte de mente consciente, mente subconsciente. Estava agora a falar especificamente da força da mente subconsciente. Eu falei-vos da questão da epigenética e da importância que tem na nossa estrutura, não porque vá alterar o nosso ADN, não, o nosso ADN é o mesmo, sempre. O nosso ADN que nós herdamos dos nossos pais é o mesmo. A forma como ele é ativado ou como ele é levado a manifestar-se é que vai mudando. Por isso é que a epigenética apareceu para explicar isto e por isso é que existem aquelas coisas que se chamam marcas epigenéticas, que são os interruptores que vão ligar ou desligar determinado gene consoante os nossos hábitos. E por isso é que o hábito é tão importante, e por isso é que é tão importante nós tomarmos consciência dos nossos hábitos, ok? Isto tinha muito a ver com a parte realmente mental, quando eu também expliquei que a mente consciente, a parte consciente do nosso ser, não está presente numa única área do cérebro, senão já tinha sido descoberta, tal como foram descobertas a área da fala, a área da compreensão, portanto a área de Wernicke, a área de Broca, a área da destreza motora, a área da locomoção, a área visual, no lobo occipital, etc. Portanto, já estaria tudo aqui descoberto se fosse uma questão de estrutura física, não é? Mas que não é. Falámos desta questão, portanto, mental, da questão do pensamento, falámos depois da maneira como é que funciona o pensamento, que muitos dos pensamentos não são nossos, são herdados. Falámos da questão do programa e da maneira como os programas que nós recebemos interferem nos nossos hábitos e assim por diante. Ontem, na segunda sessão, falámos das emoções, em que eu as expus para vós como sendo a parte suculenta do pensamento, por assim dizer. Bem-vinda, Leonor. E porquê? Porque as emoções, obviamente, existem, sempre existiram e vão sempre existir. Eu passei aqui a informação de que as emoções, no fundo, existem aquelas 6 emoções básicas, não é? Que têm a ver com o medo, com a dor, com a tristeza, com a alegria, com a raiva e com a surpresa. E essas emoções existem sempre, as emoções são inatas, são ligadas ao sistema límbico, que é o sistema reptiliano, o sistema mais antigo do cérebro, e elas cumprem uma função essencialmente de defesa e de sobrevivência, ok? E sempre estiveram presentes e vão estar sempre presentes. Passei também a mensagem da diferença entre a emoção e o sentimento. A emoção é inata, tem este papel de sobrevivência que sempre teve, ok? Papel de alerta.
O sentimento não. O sentimento é uma elaboração que nós criamos à volta das emoções e que cumpre um propósito que é justificar aquilo que nós sentimos, porque de alguma forma o ser humano foi desenvolvendo uma necessidade permanente de explicar, de justificar, de elaborar, de criar uma história à volta daquilo que sentia. E isto tem coisas boas por um lado que nos ajuda a crescer, a desenvolver, mas tem outras más por outro. Quando nós não conseguimos lidar bem com as nossas emoções, nós simplesmente ou bloqueamos, mascaramos, porque nós queremos sentir, portanto, inventamos histórias que ajudem neste processo, ou então simplesmente viramos contra o outro e atacamos, e temos um papel aqui muito mais reativo portanto, aquelas pessoas chamadas pessoas muito emocionais, que são muito reativas, são muito explosivas, porque automaticamente assim que sentem uma emoção começar a surgir, disparam essa emoção contra o outro, que não têm a capacidade de suster. Não é? Muitas vezes não temos essa capacidade, outras vezes por circunstâncias da vida, e quando estamos a viver situações de stress, acreditem, é impossível sustê-las de uma forma saudável. Por isso é que muitas vezes nós adoecemos, é impossível, o nosso organismo não aguenta tanta tensão. E todo o nosso funcionamento modifica. Existe uma história muito interessante que aconteceu com um piloto e um assistente de piloto. Eu agora não me lembro em que país é que foi, mas depois até posso ver, em que, porque isto é uma história real, em que o copiloto era a pessoa melhor da turma e estava a estudar para ser piloto, mas naquele momento ele ainda era um copiloto. Mas ele era o melhor da turma, era aquela pessoa que tinha as melhores notas, tinha o melhor desempenho, sempre que estavam de viagem os outros iam sair e ele ficava no hotel a estudar porque ele queria ser o melhor piloto. Era um sonho da vida dele, porque ele acreditava que tinha nascido para voar, para pilotar. Só que enquanto não estava, obviamente, a desenvolver funções de piloto, ele estava como copiloto de um piloto que, além de ser uma pessoa um bocadinho austera e prepotente por si mesma, estava numa situação em que ele tinha sido mudado de funções, o que ia obrigá-lo a deixar de estar a viver no seu estado a que pertencia, na sua zona de residência, e portanto ia ter que mudar tudo, ia ter que mudar a família, a mulher, os filhos, ia para longe de toda a gente, e havia uma série de circunstâncias com que ele não estava a lidar bem, e ele acabava por ter uma ação agressiva permanentemente contra o seu copiloto. Sempre contra o copiloto, estava permanentemente a tratá-lo mal. E isto depois foi descoberto quando foram fazer a análise da caixa negra, porque o avião caiu e morreram todos. E morreram todos e eles foram, como sempre se faz, quando há um desastre de avião, eles vão estudar aquilo que se passou através dos registros da Caixa Negra e verificaram que, de facto, durante todas as viagens, incluindo aquela, o piloto era extremamente agressivo com o copiloto. O que é que isto aconteceu? E nós falámos isto quando falámos do medo ontem. Aconteceu que, por causa da pressão e do stress, o copiloto ergueu uma barreira em que a pressão gerou stress, não era propriamente medo, mas era stress, um stress que não era só psicológico, começava a ser um stress físico, porque aquilo já se vinha desenvolvendo há algum tempo. E, portanto, acredito, isto digo eu, que só o facto daquele copiloto imaginar que ia voar para aquela pessoa já devia fazer ficar assim, todo a suar e mal disposto e ansioso. E então, por causa disso, o copiloto, que tinha uma função de controle nos determinados requisitos no que diz respeito às latitudes e às alturas e a todos aqueles dados que têm a ver quando o avião começa a mudar de posição ou para aterrar ou para levantar, ele tinha que estar permanentemente a dar o input ao piloto e ele não foi capaz de o fazer. Porquê? Isto é muito fácil de perceber depois do que nós falámos ontem, porque quando há medo ou quando há stress, existe um shutdown do nosso córtex
pré-frontal, toda a parte racional deixa de funcionar bem. A pessoa não consegue estar focada, a pessoa não consegue racionalizar, a pessoa não consegue de todo cumprir com coisas mínimas, como era simplesmente o facto de ler as informações destes inputs que ele tinha que dar ao piloto relativamente à altitude. Está bem? Portanto, isto acaba por mostrar de uma maneira muito clara como é que uma ação tão simples daquele copiloto, que era o melhor aluno da turma, que tinha o sonho de ser piloto, porque ele desde sempre disse que nascera para voar, e o facto daquele stress prolongado que ele vinha sofrendo por parte do piloto, por problemas do piloto, que tinha com as mudanças do trabalho, da vida familiar, etc., em que ele não estava realmente a conseguir gerir. Oi, Sandra, bem-vinda. E então verificou-se que o copiloto não conseguiu cumprir com uma função mínima, que era dar estes inputs ao piloto, por causa do stress. E por causa do stress, ele ficou com estas capacidades cognitivas diminuídas e por causa disso o avião caiu e eles efetivamente tiveram este desastre que levou à morte de toda a gente. Isto para perceberem a gravidade que existe quando nós estamos sob stress. Nós ontem falámos da questão da criatividade, falámos da questão da doença, falámos da questão dos desequilíbrios, falámos da questão da fraqueza do sistema imunitário, falámos da questão da fraqueza do funcionamento de todos os sistemas centrais, desde o eixo que nos regula, o eixo HPA, até à questão do funcionamento de todos os órgãos internos do sistema hormonal, do sistema nervoso, mas vai muito além disto, vai nas coisas que têm a ver com o nosso dia-a-dia. E o nosso dia-a-dia, quer a gente queira, quer não, é aquilo que faz a nossa vida. Não é eu ir de férias um mês por ano que faz a minha vida ser bela e maravilhosa, não é, ok? Porque se fosse, as pessoas todas trabalhavam de manhã à noite sem parar para juntar dinheiro para irem um mês de férias e toda a gente era feliz. Desde que conseguisse ir aquele mês de férias, toda a gente era feliz, toda a gente estava alegre, toda a gente sentia-se satisfeito com a sua vida, toda a gente sentia que estava realmente aqui a viver a sua missão, o seu propósito, e não havia ninguém doente, não é? Pronto, pelo menos com estas coisas que são a maioria e que têm a ver com os hábitos de vida, que posso-vos dizer que existem estudos científicos que comprovam e que demonstram de uma forma muito clara que a maior parte das doenças, e estamos a falar aqui entre 85% a 95% das doenças, é gerada única e exclusivamente pelos estilos de vida da pessoa. Ponto. E o que é que são os estilos de vida? São os hábitos. É as horas de sono, que dormes ou não dormes, é o tipo de comida que comes ou não comes, é o exercício físico que fazes ou não fazes, são as companhias das quais te rodeias ou não te rodeias, não é? É o tipo de trabalho que tu desenvolves e realmente se é um stress, um esforço para ti ou não. Portanto, isto tudo é o estilo de vida, é o seio familiar, é o ambiente em casa, é tudo. É o suporte que tu sentes, se tens amigos ou não. E esta questão dos amigos é muito importante, porque muitas vezes os amigos são a família que a gente escolhe e que às vezes temos família, outras vezes não temos e, portanto, são a nossa única família. E a rede social é o mais importante. Não é? Por isso é que no yoga, e já há 6.000 anos atrás, existia uma coisa que se chama Satsang. E que ainda hoje nós, no meio do yoga, praticamos. O Satsang é a reunião regular das pessoas ligadas à filosofia do yoga para partilhar em conjunto coisas de que gostamos. Okay? É um reforço positivo, é aquilo que em inglês diz que é o bonding, não é? É o criar laços, porque nós como seres humanos, ainda que a gente seja única e exclusivamente responsáveis por nós somos seres sociais, certo? Não somos feitos para viver de forma ermita, são poucos aqueles que, no fundo, enveredam para esse tipo de vida, porque não é, obviamente, o normal do ser humano. O normal do ser humano é viver em comunidade, é viver em grupo, é viver numa esfera
social. E isto não é preciso ser muita gente, atenção, não estou a dizer que tem que ter 1000 amigos, não, às vezes podemos ter 5 amigos e serem os melhores amigos do mundo, porque são pessoas que estão lá quando a gente precisa, são pessoas com que nós conseguimos falar abertamente de tudo, sentindo-nos acolhidos e respeitados e amados, sem julgamento, sem críticas, sem cobranças, e é aquela pessoa que eu falo hoje, eu falo daqui a 6 meses, é sempre igual, não é? O que é giro, que é uma coisa que geralmente fica de muitas amizades de infância ou da escola, são aquelas amizades que podem passar anos e a pessoa vê-se e é como se tivesse visto todos os dias nos últimos anos, porque o grau de intimidade é praticamente o mesmo, não é? E em adultos temos a sorte, alguns de nós, pelo menos, de ainda conseguir criar também esse tipo de amizades, que às vezes já não é tão fácil, já temos muitos filtros, temos muitas feridas, essencialmente, que não nos permitem entregar ao outro de uma maneira tão aberta e tão genuína como o faríamos se fosse na nossa juventude, não é? Seja crianças ou seja enquanto adolescentes. Okay? Isto é muito importante porque são os estilos de vida, têm a ver com aquilo que nós fazemos. Porque hoje, o tema de hoje é a ação. E a ação é o que nós fazemos. E a gente, quer queira, quer não, nós somos o que fazemos. Ponto. Não é? Portanto, se eu eventualmente, numa situação de desespero, porque estou a passar fome, roubar uma maçã, quando vou passar numa mercearia, isso não faz de mim uma ladra. Agora, se eu, por sistema, todos os dias, roubo comida, ou roubo um carro, ou roubo uma casa, ou assalto alguém na rua, aí sim eu sou uma ladra. Estão a perceber? Portanto, aquilo que é importante nós analisarmos é perceber o que é que nós fazemos todos os dias. E existe uma coisa gira que eu vos posso deixar aqui como desafio, porque é um exercício que eu faço com algumas clientes, que é, numa folha, vocês, numa folha branca, fazerem uma lista, mais ou menos, das vossas atividades diárias, da vossa rotina diária durante uma semana. Durante uma semana vocês registam absolutamente tudo que fazem, desde que acordam até que vão dormir. Tudo, sem tirar nem pôr, seja beber um café, seja ir à casa de banho, seja parar para beber água, para comer maçãs, registam tudo. Perdão, seja as horas das reuniões do trabalho, ou seja a hora que eu almoço, ou seja a hora que saio de casa, que volto para casa, ou que vou ao ginásio, ou que vou beber café com uma amiga, ou o que for. Registam tudo durante uma semana. E depois, quando essa semana acaba, vocês pegam num marcador fluorescente e vão sublinhar tudo aquilo que está alinhado com o vosso propósito, ou o vosso objetivo, ou um desejo que têm para a vossa vida, ou para a mudança que têm, que querem implementar na vossa vida, ou simplesmente tudo aquilo que acrescenta valor à vossa vida. E o acrescentar valor tem a ver com o vosso bem-estar, tem a ver com a vossa saúde. Bem-vinda, Alexandra. Tem a ver com todas estas dimensões, não é? Tem a ver com a vossa família, tem a ver com o vosso trabalho, tem a ver com todas as dimensões, porque como nós somos aquilo que fazemos, e muitas vezes como fazemos no automático, nós não nos apercebemos. Por isso é um desafio interessante, é um desafio pessoal que deixo aqui para vocês fazerem para vós próprios, que é, vocês fazem esta lista durante uma semana em que registram tudo, desde que acordam até que dormem. Quando acaba essa semana, ok, de domingo a domingo, vocês então pegam no marcador fluorescente e vão sublinhar tudo aquilo que faz um aporte positivo à vossa vida, à vossa saúde, ao vosso bem-estar, à vossa felicidade, a tudo, ao vosso trabalho, a um projeto que vocês tenham, a uma transformação que queiram implementar, uma mudança, o que for. E, se quiserem ir mais além, com outro marcador, podem sublinhar tudo aquilo que são coisas supérfluas, que são coisas que são simplesmente gastadores de tempo e que não acrescentam nada. E que se eu retirar, até me podem ser positivos, porque ganho, obviamente, espaço para fazer outras coisas, não é? E por isso é que o pessoal acérrimo da meditação defende, a pé juntos, como eu, que há sempre tempo para meditar, não é?
há sempre tempo para fazer meditação. E, portanto, esta questão da ação é uma questão muito importante, mas que também não se vê muito bem de uma forma direta, às vezes. Lá está, porque o que nós fazemos no automático. Ou às vezes, quando estamos a fazer uma coisa, estamos embrenhados nessa coisa e não estamos a pensar no que é que já fizemos, não é? Ou no que vamos fazer, de uma forma atenta. Às vezes podemos estar a pensar, olha, o que é que eu vou agora fazer? Estou a fazer uma coisa qualquer à tarde e depois estou a pensar o que é que vou fazer para o jantar. Mas isso é diferente. Estamos a falar de ações neste sentido de, obviamente, ter noção clara do que é que eu faço. E porquê que isto é tão importante? Bem-vindo, Pedro. Porquê que é tão importante? É importante porque, se nós falarmos na primeira sessão dos pensamentos, mente consciente, mente subconsciente, inconsciente, falámos na questão dos hábitos, certo? Falámos ontem na segunda sessão das emoções. As emoções são a parte mais suculenta do pensamento. Falámos nas emoções primárias, 6 emoções primárias, que depois vão dar origem aos sentimentos, que é uma história elaborada. Enquanto que as emoções primárias são 6 e são limitadas, toda a parte que tem a ver com o sentimento é uma elaboração, é uma criação que é infinita. Existe uma infinitude de coisas que tu podes criar à volta daquilo que se diz ser uma emoção. E a emoção, em última instância, o que é que nos permite? É espaço, moção. A emoção é aquilo que nos leva à ação. Por isso é que é tão importante nós descobrirmos qual é que é a nossa verdadeira paixão na vida, que nos dê realmente aqui uma força gigantesca que nos faça caminhar, que nos faça ter perseverança, que nos faça ter aqui o combustível necessário para andar e nunca parar. Tem a ver com esta paixão, com esta parte que vem da emoção e que nós transformamos em ação. Quando a ação é uma ação rotineira, quando é uma ação geralmente muito presa a hábitos e rotinas, o que é que nós temos que fazer? Temos que, primeiro que tudo, analisar quais é que são as nossas ações. O que é que eu ando a fazer? Como é que eu ocupo o meu tempo? Não é? E vamos começar a perceber que temos ali uns vampiros do nosso tempo em determinados dias, em determinados momentos, e que podemos, obviamente, substituí-los ou simplesmente eliminá-los. Também. Uma das coisas difíceis desta situação que nós estamos a viver hoje em dia não é só o facto das pessoas estarem confinadas, estarem em casa, e muitas estão mesmo em casa e não podem sair, outras até têm algum espaço para poder desfrutar exterior. Não tem tanto a ver com isso. O choque inicial tem muito a ver com a mudança dos hábitos, a mudança das rotinas. Nós estamos tão habituados a fazer quase sempre as mesmas coisas, que quando a gente sai daquele registro, voltamos àquilo que falávamos ontem, a energia necessária para gerir a situação, o tempo, o dia, o que se vai fazer, é diferente, porque não é automático. É exatamente o exemplo que eu vos dei ontem, quando eu aprendi a conduzir, eu ficava extremamente nervosa, com as mãos a suar, as costas a suar, eu tinha que estar a olhar para tudo com uma atenção redobrada e era tudo um esforço, eu estava sempre com receio de me esquecer de alguma coisa, muito atenta. Hoje em dia eu entro no carro e não penso sequer naquilo que estou a fazer, porque é automático, já fiz tantas vezes, não é? Já conduzo há praticamente 25 anos, ou 25 mesmo, portanto é automático, já não penso naquilo que estou a fazer, já não penso que tenho que pôr o cinto, não é? Já não penso como é que vou pôr os pés para tirar a mudança, para pôr o carro a ligar, etc. Já não penso, é automático, não é? E, portanto, tudo aquilo que nos faz sair do nosso automático exige um esforço. E, portanto, eu gostava muito de reforçar aquilo que também disse ontem, que é as pessoas, quando não conseguem mudar alguma coisa que querem mudar, quando não conseguem anular algum vício, algum hábito que tenham e que querem realmente cancelar, não é porque sejam burras,
não é porque não tenham força de vontade, não é porque sejam fracas, não é porque não percebem, não é porque afinal não querem, não é nada disso, não é, é porque é difícil e a maior parte das vezes só é possível com ajuda, não há outra forma, porque quando são coisas mais complexas, mais enraizadas ou até mais patológicas, em alguns casos, só é possível com ajuda. E eu tenho a certeza disso, eu própria fiz 4, 5 meses, 5 meses de life coaching, para uma mudança que eu queria operar em mim, que eu tinha identificado uma necessidade e eu quis mudar. E eu tentei sozinha, durante praticamente 1 ano e não consegui. E depois tomei a decisão de ir procurar ajuda. E consegui. E com a ajuda que eu fui buscar, eu consegui operar a mudança que eu me propus a fazer, primeiro, a transformação que eu quis, e ao mesmo tempo até identifiquei outras coisas que me permitiram até expandir mais ainda todo o meu leque de ação e de ganho que foi muito mais do que eu podia esperar. E é assim que funciona também. E, portanto, a ação é muito importante e vem no encadeamento do pensamento, que tem a ver com a mente, certo? Da emoção, e a emoção está muito ligada também à parte da comunicação, está ligada aqui ao chakra da garganta, tem a ver com a minha forma de expressão, e por isso é que nós também falamos da questão da catarse, e gostava de referir novamente para quem não esteve aqui ontem, a catarse é uma estratégia extremamente simples, mas poderosíssima. Porquê? A catarse não é gritar, não é dizer tudo como aos malucos, como às vezes algumas pessoas dizem ou pensam. Se vocês forem pesquisar, mesmo a simples definição que aparece no dicionário em português, vocês vão ver. A catarse é única e simplesmente ter a capacidade de libertar e de expressar a emoção de uma forma pessoal e neutra, sem atacar o outro, ok? Ou seja, dando um exemplo muito simples, imaginem que eu tenho uma pessoa com que eu estou a trabalhar, ok? E que essa pessoa me faz um comentário mais agressivo, quase a insultar-me, tipo, então, mas tu ainda não fizeste isto bem, será que ainda não percebeste o que é para fazer, que não é assim? Porque no meio, às vezes, das coisas, as pessoas estão ali, existe pressão, existe stress, seja no trabalho, seja na família, porque nestes ambientes onde nós passamos muitas horas com as mesmas pessoas e temos que gerir atividades em comum, é quando isto acontece mais, ok? E então, a pessoa diz aquilo, mas a pessoa não está a dizer aquilo para me atacar. O que acontece muitas vezes é que a gente leva as coisas de uma forma pessoal, não é? E depois, as duas uma, ou guarda e fica a remoer na próxima para disparar, ou dispara logo atacando a outra pessoa. Então, e tem uma reação agressiva devolvendo aquela emoção de raiva que a pessoa manifestou contra ela. Mas não. A catarse é o quê? É eu virar-me para esta pessoa e ter a capacidade de lhe dizer assim: olha, tu já viste como é que estás a falar comigo? A maneira como tu me estás a transmitir isto faz-me sentir como se eu fosse uma inútil, uma mente capta. Será que é mesmo isto que tu me queres dizer? Eu até posso não estar a fazer as coisas como deve ser, mas será que não tens outro jeito de me explicar o que é que ainda não está como tu queres? Ok? A catarse é isto. Porquê? E porquê que isto é tão importante? Primeiro, não fica ali nenhum atrito, não fica nenhuma pedra naquela engrenagem, não é? Se vocês virem as engrenagens para andar, quando nós temos as engrenagens como nos relógios, é muito bonito ver os relógios transparentes por trás, aquelas rodas dentadas andam todas direitinhas, não é? E elas vão andando umas nas outras. Se uma coisa destas acontece, começa a depositar uma areiazinha naquela engrenagem. E naquele dia é um grão de areia, e no outro dia é outro grão de areia, e no mês seguinte é outro grão de areia, e ao final do ano vocês têm um calhau que a engrenagem não anda. E aí explode tudo, vai tudo pelos ares. Também. E a catarse é poderosa por causa disto, porque primeiro evita pôr lá aquele grão de areia, em primeiro lugar. Em segundo lugar,
Vai permitir uma coisa para a própria pessoa que expressou a forma como se sentiu. E aquilo que eu sinto é sempre válido. Ninguém me pode dizer que aquilo que eu sinto não é real. Esquece. Isso não pode acontecer. Tal como eu não posso dizer a ninguém que aquilo que está a sentir não é real. Se eu digo, eu sinto-me assim, a outra pessoa vai ouvir, eu estou a falar de mim, não estou a falar dela. Não estou a atacar, não estou a dizer que ela está a sentir assim ou assado, estou a falar de mim. E isto permite que eu não crie bloqueios que vão no futuro ser triggers para eu despoltar reações agressivas em situações idênticas. Não é? E é isto que são os triggers emocionais. O Augusto Corri fala disto de uma maneira brilhante, em que ele explica perfeitamente como é que funcionam estes triggers, mas de uma maneira aqui muito resumida e muito simplista. Eu estou a tentar transmitir esta noção, porque isto é muito importante, esta questão da catarse. E a catarse tem a ver com a ação, porque a expressão também é ação. Como nós funcionamos em sociedade, em comunidade, e funcionamos através da ação, seja uma ação física, de fazer coisas, ou seja uma ação verbal, de expressar e de comunicar coisas, isto realmente acaba por ser extremamente importante e é o culminar desta linha em que nós temos esta sequência do pensamento, da mente, ok? Da emoção, como é que esta parte funciona, das emoções, e depois como é que isto nos leva à ação para fora, ok? Para fora, e isto para fora é para fora com os outros, mas também é para fora com nós próprios, porque aquilo que nós fazemos, volto a dizer, é o que nos define. Não sei se vocês conhecem um autor que é o Wayne Dyer, ele já não está entre nós fisicamente, mas deixou um legado brilhante de textos, de livros, de seminários, e é uma pessoa que eu admiro imenso e que eu ouço muitas vezes no YouTube, existe imensa coisa dele, e ele diz uma coisa muito bonita que é: nós somos como as laranjas. O que isto quer dizer? Se eu cortar uma laranja ao meio, devagarinho, com todo o cuidado, e espremer as duas metades da laranja, a laranja vai dar sumo de laranja. Certo? Se eu cortar ao meio à toa e se espremer violentamente a laranja, ela vai dar sumo de laranja. Se eu pegar numa laranja, atirar contra a parede, ela vai explodir na parede e a única coisa que ela vai dar é sumo de laranja. Se eu a puser no chão e eu a pisar, a única coisa que ela vai continuar a dar é sumo de laranja, porque é uma laranja. E a laranja só pode dar aquilo que está dentro dela. E, portanto, no fundo, cabe-nos a nós decidir o que é que a gente quer dar, o que é que a gente quer ter dentro de nós para dar aos outros e a nós. E é muito giro, porque há uns anos eu comecei a dizer aos meus miúdos, nas aulas que eu tenho com crianças, que eles eram como caixinhas de bombons e que se eu lhes pedisse um bombom, e este trabalho eu fazia, comecei a dizer isto um dia que levei uma caixinha para trabalhar com eles, nós estávamos a trabalhar as emoções, eu disse: se vocês forem uma caixinha de bombons, se eu pedir uma malagueta, ninguém tem uma malagueta para me dar. Às tantas era a conclusão, não é? Porque eles só podiam dar bombons, porque eles abriam a caixa e a única coisa que estava dentro da caixinha era bombons de chocolate e, portanto, eles só podiam dar bombons de chocolate. E é um bocado isto, e no fundo, todas as linhas espirituais e religiosas, independentemente da tua religião, independentemente das tuas crenças, ou de não teres qualquer tipo de crença, isso não importa, até porque a espiritualidade não está ligada a nenhuma religião em concreto, é transversal a todas as religiões e a quem não tem religião. E é aquilo que é mesmo lindo na espiritualidade, é isso, não é? Todas as linhas dizem a mesma coisa, dizem que o que importa é aquilo que tu cultivas dentro de ti, é a luz e o amor que tu tens dentro de ti e que podes dar ao outro. E ainda hoje, a ver um filme por causa desta altura da Páscoa, que tive a ver com os meus filhos sobre a vida de Jesus Cristo, em que ele, numa daquelas passagens famosas em que ele fala que se derem uma estalada num lado, oferece a outra face, no fundo,
isto não é uma coisa assim direta, não quer dizer que a gente tenha que permitir que nos tratem mal ou que nos batam, nada disso, porque às vezes é mal interpretado e eu por acaso era uma coisa que eu antes não percebia e que depois acabei por vir interpretando de outra forma, percebendo e aceitando e integrando em mim, para mim, através do estudo de um livro que eu tenho, que é escrito por um monge hindu e que ele é fã fervoroso de Jesus Cristo e que ele explica que isto é uma metáfora para que tu percebas que tu só podes dar realmente aquilo que tens, não é? E portanto, não é porque o outro bate que eu vou bater, não. Eu não posso deixar bater-me, mas eu não tenho que bater igual, porque eu não sou igual a ele. E é um bocadinho esta a diferença. Eu aqui há uns dias tinha estado a falar com um guarda da Polícia de Segurança Pública e ele estava-me a explicar uma coisa muito interessante, que é, as pessoas geralmente pensam que a legítima defesa é, se entra um fulano em tua casa para te assaltar com uma arma, tu dás-lhe um tiro e matas. E ele disse, não, isso é um assassinato igual ao que ele, ladrão, se entrasse e te desse um tiro, faria. Exatamente igual. Legítima defesa é quando tu não permites que te façam mal. E ele esteve a explicar que legítima defesa é se alguém te atacar, entrar em casa para te assaltar, por exemplo, foi um dos exemplos que ele me deu, com uma arma. Legítima defesa é tu tentares neutralizar a arma, usares o que tu puderes, uma mesa, um tampo de uma mesa, o que for que venha, uma porta, tirada, uma coisa qualquer. Isto é que é legítima defesa. E é isto, não é? Portanto, aquela cena do olho por olho, dente por dente, não funciona porque, tal como o Gandhi demonstrou a todo o mundo, não pode ser a violência que vai curar a violência. A violência só vai gerar mais violência. Nós temos, quando estamos em situações, e que isso às vezes acontece, obviamente, de ataque, de agressão, de perseguição, de maus tratos, o que for, nós temos é que aprender a defender-nos. Não é tornar-nos iguais aos outros, não é isso que é pretendido, está bem? E isto é muito profundo porque mostra claramente que nós somos aquilo que nós fazemos, não é? Eu posso dizer que sou muito boa, que sou muito amiga, que te adoro, que não sei o quê. E um dia tu precisas de ajuda e telefonas-me. Sim, olha, preciso que me faças isto, ou que me faças aquilo, ou que me vais buscar a não sei aonde, ou que me vais trazer não sei o quê, preciso mesmo de ajuda. E eu não estou nem aí, não posso. Isso não é ser amiga, não é? Portanto, eu posso dizer o que eu quiser, porque no fim de contas, aquilo que vai definir o meu caráter, o meu ser, perante ti e perante mim, é o que eu faço, não é? E este é o poder que nós temos, é o poder da ação, porque nada se faz sem ação. E então, pegando nesta questão aqui do poder da ação, o que eu tenho para partilhar hoje convosco em termos práticos é uma coisa que é mais subtil, não dá para ver tão bem como os outros exercícios, que eu vou recapitular dentro de instantes, mas acreditem em mim que é super poderoso. E é uma coisa gira, porque o que eu vou partilhar convosco hoje, em termos de prática efetiva, porque o meu desejo, tal como seguiu nos e-mails que vocês receberam, era que houvesse aqui uma fórmula simples, mas concretizável, que vocês pudessem acabar estes 3 dias, e se quiserem pegar e fazer aquilo que nós estivemos aqui a falar, está bem? Obviamente tendo por base aquilo que eu falei, vocês a partir daquilo que eu falei, vocês podem pesquisar tanto mais, mas que tenham aqui uma sequência, ok? De um registro diário que vocês podem implementar, de uma rotina que vocês podem implementar e que vos vai acrescentar valor, vai trazer uma mais-valia. O meu objetivo principal era este, até porque eu digo sempre, é muito fácil a gente acreditar naquilo que nos dizem, mas o objetivo não é esse. Uma mente aberta e um espírito livre é aquele que está sempre a indagar e a questionar. Portanto, questionem, ponham em questão, será que isto funciona? Deixa-me experimentar.
experimentem, também, mas vejam por vocês, façam-no para sentir e para trazer mais valia e façam-no com o espírito aberto, no sentido em que se der dá, se não der não dá. Não vale a pena a pessoa ir fazer para provar que não dá, porque aí já foste, aí não dá mesmo, seja o que for. Também nós falámos ontem da profecia autorrealizável, que é uma teoria psicológica estudada, cientificamente fundamentada e que explica que aquilo que eu vejo, que aquilo que eu penso é aquilo que acontece, porque eu vou encontrar todos os fatores consonantes para provar que aquilo que eu estou a pensar eu tenho razão. Portanto, é muito importante, ou a pessoa realmente tem uma fé inabalável em si própria e numa energia universal e acredita que nós realmente temos esta capacidade de nos autorregularmos, que é isto que se trata, também não é nada de místico nem de esotérico, numa parte, é simplesmente isto, é autorregulação, ou então a pessoa tem que questionar com o espírito aberto, ou sim ou não, dando hipótese igual a ambos os pratos da balança. Não é? Portanto, no dia em que falámos do pensamento e da mente, nós fizemos no final uma prática em que se cruza os braços à frente entrelaçando os dedos, precisamente ao nível dos ombros não sobem, estão relaxados. Eu estico aqui e eu inspiro e trago os meus braços aqui e eu expiro e estico à frente. E faço este exercício pelo menos cerca de 10 minutos, a partir de 10 minutos, ok? E o objetivo é estar completamente em sincronia com a respiração e com a ação, o movimento. E para juntar a parte mental, quando nós queremos trabalhar alguma crença ou algum conceito, algum projeto, alguma transformação, nós podemos introduzir a afirmação neste exercício, sendo que eu inspiro, e quando eu expiro, eu vou estar a fazer a minha afirmação. Eu posso simplesmente estar a querer aumentar o meu amor próprio, por exemplo, e fazer afirmações de amor próprio, em que eu me amo, eu aceito-me, eu reconheço-me, eu respeito-me, eu cuido-me, eu valorizo-me e, portanto, eu inspiro e na expiração eu faço a minha afirmação, ok? Portanto, este é um exercício. Este exercício tem como objetivo primário abordar a parte mental. É a união, a sincronia dos dois hemisférios cerebrais, em que, conjuntamente com o exercício e com a respiração feitos de uma forma síncrone, sendo que são exercícios que não estás habituado a fazer, vão ter uma ação de potenciação, de união da parte esquerda e da parte direita dos hemisférios cerebrais. Isto vai facilitar a união da mente consciente, que são os 5% que nós falamos, com a mente subconsciente, que são os 95% registados em todas as células do teu corpo. Novamente, aqui um à parte, lembrar que quando estamos a trabalhar questões que queremos transcender, se eu tenho um problema emocional como uma depressão, uma tristeza, se eu sofro de ansiedade, se eu tive problemas de maus tratos, se eu tive uma situação de perca ou de luto, o que for, nós não temos que estar a ir lá atrás, mexer nas situações ou estar a lembrar, porque este tipo de trabalho é um trabalho que, além de ser um trabalho energético, é um trabalho que neutraliza esta parte. E aquilo que tiver que emergir à mente consciente vem, e aquilo que não tiver que vir não vem, e está tudo certo. Porque o que importa é aquilo que tu queres fazer agora. Também o resto vai-se reajustando à medida que tu vais fazendo a tua transformação. Também é como uma árvore, quando a árvore está a crescer, a gente não precisa estar sempre a cortar os raminhos, nem as ervinhas, nem tudo o que está lá à volta, ervas daninhas, etc. Não, a árvore vai crescendo e vai tendo o seu rumo natural,
ok? É claro que depois, sim, chega uma altura em que há coisas que se tornam tão evidentes que a gente tem que cortar e deitar fora, não é? Alguns ramos que não são para estar porque tiram a força à árvore, algumas folhas secas, algumas ervas daninhas, etc. Está bem? Pronto, então este foi o primeiro exercício. O segundo exercício, da parte emocional, foi aquilo que nós fizemos ontem, que foi a meditação do coração. E a meditação do coração pressupõe trabalhar as emoções. Ontem eu deixei aqui o desafio para quem tivesse a oportunidade de seguir a sessão que ficasse a fazer, em que a meditação do coração funciona da seguinte forma: deves fazê-la durante 11 minutos na primeira vez, ok? E o objetivo é manter os ombros relaxados sempre, não deixem os ombros subir, criar atenção, manter os maxilares relaxados, mobiliza ligeiramente a boca para um lado e para o outro, porque as temporomandibulares acumulam imensa tensão e tu vais ver, se mobilizares devagarinho, até sentes ranger ou estalar as primeiras vezes que mobilizas. Encostas a parte da frente da língua no céu da boca, atrás dos dentes, relaxas os ombros e trazes os cotovelos para cima, mantendo os braços paralelos ao chão e as mãos à frente da face. E aqui empurras uma mão contra a outra, criando aqui uma ligeira tensão, de maneira a que a força seja dos braços e não dos ombros, e mantemos-nos aqui 11 minutos, respirando bem fundo. Esta é a meditação do coração, dedicada especialmente ao trabalho das emoções. O ficar aqui vai permitir emergir determinadas emoções, porque também, como eu referi ontem, a maior parte das pessoas que diz que não consegue fazer meditação, não é porque não consiga. Toda a gente sabe meditar, não há certo nem errado na meditação. Na meditação existe unicamente aparecer para a meditação, estar sentado e fazer a meditação. E estar lá, não é? O resto vem com o tempo, porque se eu já conseguisse estar sentada, sem pensar em nada, completamente imóvel e sem absolutamente nada na minha cabeça, nunca, não é? Se cá já não estava aqui nesta forma física. É normal, portanto, a meditação é uma coisa que toda a gente sabe fazer, não há certo nem há errado. E uns dias vão ser mais fáceis do que outros, porque vai haver dias a ti, como me acontece a mim, de certeza, que te sentas e estás meia hora ou uma hora sentada a meditar e parece que a cabeça não para. Mas está tudo bem, porque o que importa é tu permitir-te estar quieta e sentir, sem julgamento, com respeito, com amor e com aceitação. E deixa vir o que tiver que vir. E sustém. É isto que nos dá força. É isto que nos cria resiliência. Ok? E nesta meditação, tu vais experimentar fazer assim, se ainda não experimentaste, 11 minutos, vais começar a sentir como é que emoções é que surgem e como é que lidas com elas. Ok? Vais perceber se começas a ficar frustrada porque começas a sentir-te cansada, ou se começas a ficar com raiva porque começas a sentir que já não tens força, ou começas a ficar com raiva e começas a fazer ainda mais força e isso faz-te aumentar a tensão, ou se estás ali naquela posição e sentes que já não aguentas mais porque estás a ficar triste e começas a chorar. Pode acontecer muita coisa, também. Permite-te simplesmente estar presente para ti. Porque imagina esta situação. Imagina que tu estás presente para uma amiga ou para um amigo teu que te chega a casa a chorar. Ou que te chega a casa completamente furibunda, bem, a parvalhar com tudo porque está a precisar descarregar e como confia em ti, vem ter contigo. Tu não lhe vais dizer, cala-te pá, não choras, ou cala-te, não fales disso, não. O que é que a gente faz com os amigos? A gente cria o espaço para suster aquela pessoa naquela emoção. E a gente cria o espaço para a pessoa poder manifestar a emoção o tempo que precisar, da maneira que precisar, sem julgamentos, sem cobranças, com aceitação e com amor, com respeito. Ok? E, portanto, tu tens que ser a tua melhor amiga. A melhor amiga de cada pessoa é ela própria, em primeiro lugar. Portanto, aprende a estar lá para ti
desta forma, permitindo que surja tudo o que tiver que surgir. E se eu chorar, choro. E se eu não aguentar hoje os 11 minutos, aguento no outro dia, porque vou continuar. Porque eu, quando aprendi a andar, caí tantas vezes, mas não desisti, não é? Não desisti, porque para uma criança nem sequer existe o desistir. Vocês veem uma criança pequena, ela faz a mesma coisa 1000 vezes se for preciso. Não existe o desistir, porque não existe a noção de fracasso. O fracasso é uma invenção humana. Também não existe fracasso. O único fracasso, eventualmente, que pode haver é não fazer aquilo que tu queres fazer. Está bem? Portanto, não existe fracasso. Portanto, permite-te estar lá para ti, faz, permite-te sentir tudo o que surgir. E tal como eu disse ontem, neste exercício em específico, quando o fizeres, sempre que fizeres, tem um caderno contigo para registar tudo aquilo que possa ter acontecido, que possas ter sentido, que te possas ter lembrado, que seja importante. Está bem? Registra. Registra porque isto é muito importante. Registra porque o registro é uma forma de limpar e ao mesmo tempo é uma forma de eu mais tarde poder até revisitar determinadas experiências que eu tive. Não, isso é muito importante, ok? Pronto, então estes foram os 2 exercícios que nós fizemos nos 2 dias anteriores. Para hoje, e era o que eu vos estava a dizer, hoje eu trago-vos aqui um exercício que não se vê, mas que eu ponderei se era este que eu ia fazer ou não, porque havia outros, mas eu quero-vos passar este porque para mim este é o exercício mais poderoso, é a meditação, que é uma meditação barra exercício respiratório, ou exercício respiratório pranayama barra meditação mais poderoso que eu já fiz. A primeira vez que fiz foi em 2018, quando estive na Índia, e foi lá que aprendi, e desde então que pratico, e realmente é muito poderoso. E mais tarde vim a perceber que num livro do Joe Dispenza, que ele trabalha com a meditação para fins terapêuticos, é um dos exercícios respiratórios prioritários que eles usam numa das meditações deles. É engraçado porque eu nunca tinha ouvido falar disto até ter estado na Índia em 2018, em setembro, e fiz lá, e entretanto comprei o livro meados do ano passado, e foi quando eu vi pela segunda vez esta prática que eu vos vou passar hoje. E então, o que eu quero que vocês vejam é, independentemente de estarmos a falar no meio do yoga ou sem ser no meio do yoga, o nosso corpo tem 7 centros energéticos que no yoga se chamam chakras e que na antiguidade foram chamados centros energéticos porque eles descobriram que havia um fio condutor que mais tarde nós viemos a perceber na medicina ocidental que tem a ver com o sistema nervoso parasimpático, com a condução e com o percurso do nervo vago, que são 75% de todas as ramificações nervosas que compõem o sistema nervoso autónomo parasimpático. 75% do nervo vago é parte integrante dos 100% do sistema nervoso autónomo parasimpático e que percorre todo o corpo, faz parte do 10º par craniano, dos nervos cranianos, é o 10º par, e depois percorre todo o nosso corpo, percorrendo, ligando estes 7 centros energéticos, em que o centro que faz aqui a transição daquilo chamado inferior e superior, e o inferior não é que valha menos, atenção, não tem uma conotação avaliativa, o inferior diz respeito à posição anatómica, porque está em baixo, e o superior é porque está em cima, ok? Não há nenhuma conotação avaliativa em inferior e superior. Portanto, o centro que liga os centros inferiores, que é chamado o triângulo inferior, e o triângulo superior é o coração. Okay? Nós temos o centro do coração, que faz a transição dos 3 centros energéticos inferiores e dos 3 centros energéticos ou chakras superiores. Os centros energéticos superiores é o topo da cabeça, okay?
que tem a ver com a nossa comunicação com o universo, com a capacidade intuitiva, com a nossa energia, tem a ver com a questão da espiritualidade e depois temos o centro entre os olhos, que tem a ver com a visão e que está intimamente relacionado com a glândula pituitária e com a glândula pineal. E depois temos o chakra da garganta, que tem a ver com a comunicação também. E uma comunicação que, quando nós estamos com os nossos chakras completamente alinhados, é uma comunicação que se faz a partir do coração. Okay? E estes são os centros superiores. Sendo que nós, na nossa vidinha do dia a dia, especialmente agora com esta questão da pandemia, que eu continuo a dizer, para além da pandemia da doença que se chama Covid-19, temos outra pandemia que se chama medo, stress, pressão, ok? Independentemente, temos que ter cuidado, ser responsáveis e estar, obviamente, informados, não é preciso estarmos em medo, também. Então, nós, na nossa vidinha do dia a dia, geralmente, a maior parte das pessoas funciona a partir dos centros inferiores. E os centros inferiores quais são? Nós temos, a seguir ao coração, na zona sensivelmente 2 dedos acima do umbigo, temos a parte do plexo solar, que tem a ver com o poder pessoal. Não é? E o poder pessoal aqui tem muito a ver com a forma como tu lidas com circunstâncias ou com situações estressantes da tua vida, com situações de ameaça, não é? Com a forma como ultrapassas, como geres, como anulas qualquer tipo de situação que possa ser realmente agressiva ou ameaçadora ou estressante ou complicada. Pronto. Depois, imediatamente abaixo do umbigo, 2 dedos abaixo do umbigo também, temos o nosso outro chakra, que está ligado todo ele à parte dos intestinos, não é? Toda a parte dos intestinos e, portanto, é um chakra que tem muito a ver com a sobrevivência e com o prazer também, mas essencialmente com a sobrevivência, sendo que o prazer pode ser ali entre o chakra do poder pessoal e este, mas tem a ver com a sobrevivência, com a forma como nós nos alimentamos e com os alimentos que nós ingerimos, a forma como o nosso corpo usa estes alimentos para transformar os alimentos naquilo que é o nosso corpo físico, não é? Porque a gente até podemos estar uns largos dias sem comer, não morremos, mas se ao final de um mês não comermos, aí provavelmente um dia vamos morrer. Portanto, o que nós somos fisicamente, não é? Esta parte da carne, toda esta parte do meu corpo físico, é uma expressão maioritariamente daquilo que eu como, também. Portanto, por isso tem a ver com esta questão da sobrevivência pura e dura, tipo alimento, ok? E depois temos o chakra mais inferior de todos, que a contar de baixo é o primeiro, o chakra da raiz, que é o chakra sexual, que tem aqui, obviamente, a ver com a energia sexual, com a energia da reprodução, com a energia da criação. E porquê que eu estou então a apresentar isto desta forma? Porque o exercício que eu vos vou provavelmente ensinar, pressuponho que não conheçam, e que é realmente maravilhoso, tem a ver com a forma como nós vamos utilizar a energia deste triângulo inferior para fazê-la ascender para o triângulo superior. Porquê? Porque, em última instância, seja qual for o processo que eu esteja a viver, seja uma doença, seja porque quero mudar de trabalho, seja porque quero resolver um problema na minha vida, qualquer ele que seja, na família, seja porque quero perder um vício ou um hábito, seja porque quero perder peso, seja porque quero o que quer que seja, para tal nós temos, obviamente, que sair desta questão da sobrevivência, que tem a ver com todos estes chakras inferiores e que tem a ver muito com a questão da sobrevivência no geral. Diz que é o triângulo da sobrevivência, porque a questão da reprodução tem a ver com a sobrevivência da espécie, ok? A questão da alimentação é a sobrevivência efetiva enquanto vivo ou morto,
E a questão do poder pessoal e do prazer tem a ver com a sobrevivência, nem que mais não seja no limite o lei do mais forte e que nós podemos ver na natureza, porque a capacidade que os animais têm de resolver os ataques dos seus predadores, ou de se esconderem, não é? Se camuflarem, etc. Várias estratégias que a gente pode observar na natureza, tem tudo a ver com um objetivo primário, que é sobreviver. Ok? Portanto, vamos chamar este triângulo inferior, que vai aqui 2 dedos acima do umbigo em direção à base da bacia, como o triângulo da sobrevivência. O que nós vamos fazer neste exercício é fazer ascender esta energia para o triângulo superior, de maneira a que ela possa ser utilizada de uma forma efetiva para harmonizar e para modificar a nossa produção química interna, que é isto que se passa. Porque eu vou ser capaz de influenciar o meu eixo HPA, hipotálamo, pituitária, adrenais. Eu vou ser capaz de influenciar a forma como funciona o sistema gama no cérebro. Bem, eu vou ser capaz de influenciar, inclusivamente, o meu sistema nervoso, a forma como funciona o equilíbrio entre o sistema nervoso simpático e parasimpático, criando um sistema nervoso autónomo, coeso e harmónico, em vez de estar sob o efeito permanente do sistema nervoso simpático. Que, se vocês imaginarem, não a metáfora do computador que eu dei, mas uma metáfora nova, a metáfora do carro, imaginem que o sistema simpático é o acelerador do vosso carro. Vocês aceleram a fundo, estão sempre a acelerar a fundo, ok? E depois vem o sistema parasimpático que trava. E depois vocês aceleram a fundo, mas trava. A fundo, trava. O afundo, o travar a fundo, o acelerar a fundo é aquela resposta permanente do sistema nervoso simpático quando nós estamos sob alerta, sob tensão, sob cansaço, sob exaustão, ok? É a maneira como nós funcionamos quando temos o nosso sistema nervoso simpático a dominar, ok? Agora imaginem o desgaste do carro, do travão, dos óleos do óleo dos travões, do motor, da cabeça da junta a aquecer. Imaginem aquilo tudo, como é que fica, o que é que acontece se eu estiver permanentemente ali. Agora imaginem isso no vosso corpo. Já até cansa só de falar. Imaginem a energia que é necessária para que isto aconteça desta forma. É um desequilíbrio brutal. Também, portanto, o que nós queremos é isto. E como o que nós queremos é isto, para que esta meditação, para que este pranayama resulte, é preciso que vocês ponham nele toda a paixão que vocês têm pela vida. O Bruce Lipton, que é um biólogo maravilhoso que eu também sigo e que estudo, ele tem uma teoria muito gira que se chama The Honeymoon Phase, que é a fase da lua de mel. E se nós nos conseguirmos apaixonar de novo pela vida e mantermos-nos apaixonados pela vida, e não por uma pessoa, pela vida, por estar vivos pela vida, nós vamos estar permanentemente em estado de lua de mel. E o que é este estado de lua de mel? Quando nós estamos apaixonados, estamos completamente revigorados, cheios de energia, cheios de vontade, cheios de emoção, cheios de ação, nada custa, temos força, capacidade para fazer tudo. Portanto, vamos trazer esta força para nós, para cuidar de nós, para mudar aquilo que a gente quiser mudar em nós, ok? Com toda a paixão que vocês podem ter. Portanto, este é aquele tipo de respiração que vocês vão fazer como se a vossa vida dependesse disso, para ele realmente surtir efeito, ok? Então, o objetivo é sentarem-se, pode ser numa cadeira ou pode ser no chão. Eu hoje, como estou aqui na cadeira, vou fazer na cadeira. E vamos criar uma contração de toda a zona do centro. Portanto, vamos puxar os músculos do períneo para cima e para dentro, vamos contrair os músculos todos do pavimento pélvico, vamos contrair a barriga, como se estivéssemos a apertar umas calças de ganga apertadas, puxando bem para dentro. E vamos manter esta contração, mantendo a coluna direita e os ombros relaxados, cervical longa, o queixo ligeiramente recolhido. E mantendo esta contração, o que nós vamos fazer é uma respiração rápida pelo nariz, ok?
Portanto, mantemos esta contração e vamos fazer a respiração rápida. E vou-vos convidar a experimentarmos aqui, fazer isto durante 3 minutos. Eu vou marcar aqui no cronómetro. E mantenham esta força, ok? Mantenham a concentração na respiração, mantenham. Vocês vão sentir a dificuldade, porque o diafragma, como nós vamos estar a contrair toda a parte do centro, aquilo que no Pilates se chama powerhouse, toda a parte core, o diafragma a mover, vai mover-se como se estivesse a mover quase como contra uma barreira, uma parede, ok? E vai encontrar resistência, mas é mesmo assim, está bem? Não obstante, vocês mantêm esta respiração rápida pelo nariz, em que eu inspiro e expiro com força, ok? Vamos então experimentar durante 3 minutos. Eu vou ligar aqui o cronómetro, ok? E observem tudo aquilo que acontece, observem a temperatura do vosso corpo e façam esta experiência destes 3 minutos com total dedicação a vós, para sentirem efetivamente o potencial desta prática. Ok? Vamos começar. Isso. Respira bem fundo. Tenho que desligar aqui o aquecimento.
Respira bem fundo, mais uma vez. Isso. E, como eu, provavelmente uma das coisas que deves ter sentido foi aquecer, não? Porque esta meditação em forma de respiração cria aqui uma, uma ascensão da energia bastante forte. Também. E realmente uma das primeiras coisas que se sente imediatamente é mesmo sentir aquecer. Por isso, espero que tenham sentido algo nestes 3 minutos que vos anime a continuar a praticar e que possam realmente experienciar por vós, nesta sequência que eu vos dei hoje, aqui, e que termina com este terceiro dia dos 3 exercícios, e que pode começar realmente por ser uma coisa de 15 minutos, em que vocês fazem 5 minutos cada um deles e depois podem passar para 10 minutos cada um deles e podem depois até eventualmente escolher aquele que querem dedicar mais tempo ou não. Isso é muito pessoal também, mas o que eu espero realmente é que estas 3 sessões tenham sido bastante elucidativas, que tenham aportado e acrescentado valor a vós como pessoas e que possam tirar algum benefício dos conhecimentos que partilhamos aqui e das práticas também que partilhei convosco, porque tal como eu vos disse, o meu objetivo era deixar aqui algo concreto que vocês pudessem fazer e que realmente pudessem pôr em prática caso estejam a ponderar, aproveitar esta fase, porque esta fase é uma fase boa para implementar mudanças, apesar de tudo, e que tivessem aqui algum substrato, algum suporte para o fazer. No fundo, isto é uma âncora que vos permite fazer alguma coisa deste género. Vou estar sempre disponível através do e-mail ou através do telemóvel, por isso qualquer dúvida, através também do Facebook, porque temos o grupo da mentoria epipessoal, que podem aderir e que podemos partilhar informação e trocar dúvidas, lembrando sempre que nestes círculos são círculos seguros, porque estamos todos cá para o mesmo, tá bom? E o que acontece aqui fica aqui, é uma partilha nossa, que no grupo obviamente é pessoal e que não vai chegar a mais lado nenhum, a não ser a quem pertence ao próprio grupo, tá bom? Com isto despeço-me, fico muito feliz por terem estado aí desse lado e que este tenha sido o meu presente de Páscoa, as minhas amêndoas para vocês todos, de maneira que despeço-me desejando uma Santa Páscoa e que continuem todos muito bem. Obrigada. Namaste. Vou encerrar a reunião, com licença. Ai, espera aí, tem aqui uma mensagem. Oh, Clara. Clara, não há problema, eu vou partilhar as gravações com as pessoas que estavam inscritas. Fico muito feliz que tenha gostado e que realmente tenha estado presente. Portanto, aquilo que perdeu vai poder voltar a ouvir quando receber o e-mail com o link para aceder às nossas gravações, está bem? Obrigada, por isso fico descansada que vai ter acesso à parte em que falhou por causa da internet, porque eu também estava com esse receio que a internet tem havido uma sobrecarga e aqui em casa também já aconteceu ficar em baixo e não ter como aceder durante um período pequeno, mas pronto, interfere também. Obrigada, um abraço muito grande. Com licença então, beijinhos a todos.